Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação com Unity. Eu sou o Nathan e hoje vamos para a nossa 12ª aula, onde iremos falar sobre objetos e classes. Em Unity com C#, objetos são basicamente as coisas que estão dentro do seu jogo. Pode ser o herói, o inimigo, uma caixa, uma poção mágica, etc. Cada uma dessas coisas tem suas próprias características e podem fazer diferentes coisas. Agora, a classe, imagine que cada tipo de coisa que você coloca no jogo tem sua própria receita de bolo. Então, essa receita é a classe. Por exemplo, você tem uma receita para criar heróis, outra para criar inimigos e assim por diante. Então, cada uma dessas receitas, essas classes, define como um tipo específico de coisa, no caso, o objeto, deve ser criado e como ele funciona. Então, quando você quer criar um herói, você segue a receita da classe do herói. E assim, e quase como mágica, um novo herói aparece na cena do jogo. Então, resumindo, objetos são elementos do seu jogo e classes são receitas que você segue para criar esses elementos e definir como eles se comportam. Então, para criar a minha classe, eu vou entrar então aqui na minha aba Projects, aqui na pasta Scripts, que está dentro de Assets, e aqui dentro de Scripts eu vou criar então um novo script, Create C# Script. Vou dar um nome para esse script, vou chamar ele de Player, pois vamos criar então a classe Player. Vou dar um Enter aqui, salvar, ele vai completar aqui a criação. E eu vou então abrir esse script. Veja então que o Unity criou para nós uma classe aqui já pronta. Ele gerou aqui já o código no nosso script. Mas para o nosso melhor entendimento, vamos criar uma classe do zero para entendermos então cada passo, cada aspecto então de uma classe aqui no nosso C# com o Unity. Então, eu vou apagar tudo aqui e vou começar então a criar uma nova classe. Para criar uma classe, então eu vou chamar primeiro aqui class. Então, estou definindo aqui que estou criando uma classe e vou dar um nome para essa classe. Como eu criei o meu script com o nome player, eu vou dar o mesmo nome para esta classe. E agora eu vou abrir e fechar chaves. E assim então eu criei então uma classe aqui no meu C#. Agora eu vou salvar aqui e dentro dessa classe então eu posso colocar variáveis aqui dentro da minha classe. Então eu vou criar, por exemplo, um string, vou chamar ele de nome do player e vou definir um valor padrão para essa variável aqui dentro da minha classe. Então vou chamar ele de player1. Desta forma, então, eu criei uma classe aqui do jeito bem simples aqui, da forma mais simples possível. E se eu quiser, por exemplo, fazer uma chamada dessa classe, então eu tenho que acessar outra classe, que eu vou instanciar, né, a outra classe que eu criei. Então, eu vou dar um nome, primeiro eu vou chamar essa classe, no caso eu chamei ela de player, então primeiro eu coloco, né, o nome da classe, né, que vai ser o tipo, e dou um nome. Assim eu vou ter uma variável que é do tipo dessa classe. E agora eu posso fazer, instanciar essa classe. Então eu posso fazer isso através de new player. Dessa forma, então, eu criei então uma variável aqui do tipo player, né, que é a minha classe, e instanciei, criei um novo instância dessa classe dentro dessa variável. Agora eu vou tentar então acessar essa variável então que eu criei, nome do player. Vou deixar aqui como player1 aqui nesse default para nós visualizarmos então depois no console. Mas se eu fizer então a chamada aqui de player ponto e tentar achar essa variável, né, dentro dessa instância aqui que eu criei, vocês vejam que eu não consigo então acessar. Para eu poder acessar, eu preciso deixar esse valor aqui como public.
Dessa forma ele vai ficar tão público aqui para eu poder acessar através do player. Então agora eu posso acessar então o nome do player. E agora eu quero exibir então esse valor então que está dentro dessa classe. Então eu posso usar nosso print player.nome do player. Dessa forma então eu devo conseguir então exibir o valor então que está nessa variável que está dentro dessa classe. Se eu executar então esse script que eu criei, vocês podem ver que eu consigo exibir aqui o player1, mas veja que mesmo assim está exibindo uma série de erros. E por que esses erros estão acontecendo? Isso está acontecendo porque no Unity eu preciso que a minha classe ela tenha ele derive dessa outra classe aqui, MonoBehavior, que é um tipo que nós chamamos que é uma herança. Então ele herda as características dessa classe MonoBehavior, que é uma classe aí que pertence ao Unity. Nesse caso, se eu não tiver essa classe, então essa herança aí de MonoBehavior, se eu tentar, por exemplo, por exemplo, esse aqui objeto ele já estava aqui na cena que eu tinha criado antes, mas se eu vou criar aqui para vocês verem, vou criar um outro objeto vazio, player, e se eu tentar adicionar esse script que eu criei ao meu objeto player, veja que ele vai mostrar aqui um erro, que ele não consegue adicionar o script behavior player, porque ele precisa derivar, né, dessa outra classe aqui, MonoBehavior. Então, para corrigir isso, nós vamos acessar então a nossa classe player, vamos colocar 2 pontos e vamos chamar então MonoBehavior, que é essa classe do Unity. Veja que ele já importou aqui até Unity Engine aqui no meu código. Dessa forma, então, ele deve então conseguir agora, eu devo conseguir agora tirar esses erros e agora eu posso adicionar aqui o player agora ao meu inspector, aqui nos meus componentes. Vejam que agora eu tenho acesso então a essa variável aqui no meu objeto, ao do nome do player. Então eu posso alterar agora esse valor aqui diretamente no meu objeto. Mas se eu executar aqui, vocês podem ver que o valor aqui vai sair um pouco diferente. Veja que ele saiu agora como player1. Isso está acontecendo porque eles não está usando como referência esse objeto aqui que está na minha cena. Na verdade, quando eu fiz dessa forma, quando eu criei aqui new player, ele está criando na verdade uma outra instância dentro da memória aqui digamos assim, do computador. Então, esse player aqui que eu criei, ele é diferente desse que está em cena. Se eu quero referenciar então esse player ao player que está na minha cena, eu devo utilizar outro método. Para isso eu vou mostrar para vocês. Eu devo utilizar aqui uma função aqui que existe no Unity, que é findAnyObject. Então eu vou procurar um objeto pelo tipo dele dentro da minha cena, e o tipo que eu quero procurar então é um player. Então dessa forma ele vai buscar então esse objeto que está na minha cena. Então assim ele vai exibir então o valor do objeto da cena e não vai criar mais daquela forma que nós estávamos fazendo, criando um player, então uma variável player dentro da memória aqui do computador. Então vamos ver se agora ele vai exibir então o player 2. Veja então que ele exibiu o player 2 então corretamente. Dentro da minha classe eu também posso ter funções. Quando eu tenho funções dentro da minha classe, eu chamo essas funções de métodos. Então, para criar então um método aqui na minha função, eu posso utilizar da mesma forma que eu crio funções. Então eu vou criar aqui uma função aqui, um método mover player. E nesse método então eu posso também passar parâmetros. No caso aqui eu vou passar, por exemplo, a direção que eu quero mover esse player. E dentro então aqui desse método eu coloco então o código que eu vou executar quando for feita a chamada deste método. Aqui, por exemplo, eu vou utilizar apenas um print. Então eu posso aqui colocar uma mensagem, o player, e veja que interessante, eu posso utilizar também essas variáveis aqui da minha classe também dentro aqui do meu método. Então eu posso colocar aqui o nome do player,
nome do player, se movimentou para a direção, e aqui eu coloco então a direção que veio aqui do meu parâmetro. E se eu for acessar então agora aqui no meu outro script aqui, CubeBehavior, eu posso fazer a chamada dessa função. Posso chamar aqui player. No caso aqui é mover player. Mas se veja que eu se escrever mover player aqui não vai acontecer nada, pois eu preciso também deixar que esse método ele seja público, então que ele possa ser acessado de fora então da classe. Então aqui agora eu vou conseguir de fora da classe player conseguir chamar o mover player. E aqui dentro eu coloco então a direção. Eu posso colocar, por exemplo, que ele vai mover para frente. Eu posso apagar esse print. Vamos executar esse código. Salvar. Para poder acessar também o método, eu preciso deixar que a minha classe também esteja como public. Dessa forma, então, eu não vou exibir mais esse tipo de erro aqui, que não está acessível, né? Eu acessar o meu método moverPlayer. Então, é importante deixar então, a classe como public e o método como public também, para poder acessar. Então, vamos executar agora. Veja então que ele exibiu então o player 2 se movimentou para a direção frente da forma aqui que nós fizemos a chamada, e ele referenciou corretamente esta variável aqui do objeto. Como eu estou usando então classes, eu posso criar vários objetos, né, com essa classe, né, que ela, como nós falamos no início, ela é tipo uma receita. Então eu posso criar, por exemplo, um player 2. Player 2. Só que veja que nós estávamos utilizando essa função para fazer a busca, né, do objeto na minha cena. E dessa forma aqui nós não temos como saber se ele vai buscar o objeto corretamente. Então para isso vamos aprender outra forma aqui de referenciar o objeto aqui no Unity. Então eu posso criar aqui em cima, dentro aqui também da classe CubeBehavior, eu posso criar aqui, chamar o nosso player. Criar, por exemplo, player 1 e player 2. Então eu posso apagar aqui, só que se eu salvar, eu quero acessar então esses players através aqui do meu inspector, aqui do meu componente no Unity. Mas se eu for ver aqui, eu não tenho acesso a essas variáveis aqui no meu script. Para ter acesso, eu preciso deixar eles também como public. Public player 1 e public player 2. Então, salvando aqui, veja que agora ele vai me liberar o acesso, então, para eu poder referenciar cada um do player. Então, o player 1 eu já tenho aqui criado, vou deixar com o nome aqui player 1. Vou criar outro aqui, vazio, outro objeto vazio. Vou chamar de player 2. E vou adicionar o meu script para poder referenciar. Aqui. Então, esse aqui vai ser o player 2 e esse vai ser o player 1. E agora no meu CubeBehavior, aqui no meu script, eu posso referenciar o objeto apenas arrastando ele, então, aqui nesse espaço aqui no meu script, aqui player 1 e player 2. Agora dessa forma, se eu fizer a chamada, então, por exemplo, eu quero mover o player 1. Agora eu posso apagar essa função que nós criamos. Eu posso fazer a chamada, então, de player 1 mover o player 1 para frente. E eu posso, por exemplo, mover o player 2 para trás. Veja então que agora eu tenho dois objetos diferentes, fazendo coisas diferentes, porém eles utilizam da mesma classe, do mesmo padrão, da mesma receita, né, que nós dizemos, o exemplo que nós utilizamos aqui para fazer a criação do nosso objeto. Então, se eu executar então aqui, vocês vão ver que eles, apesar de serem a mesma classe, eles têm comportamentos diferentes.
Aqui ele deu um erro porque acho que ele não salvou os objetos que eu criei, porque eu estava criando eles no modo play. É importante também lembrar disso, né, que se estiver no play ele não salva as alterações. Então eu vou criar novamente aqui, player 1, vou adicionar o script player 1, player 2. Lembrar sempre de não estar no modo play aqui, senão ele não vai salvar as alterações. Por isso que ele está dando esse erro aqui de null, porque ele não conseguiu referenciar, né, o objeto que nós criamos. E esse aqui vai ser então o player 2, player 1 e player 2. Esse player aqui eu posso apagar. Então agora eu posso referenciar eles agora aqui no meu script do Cube Behavior. Então player 1 e player 2. Posso apagar o erro no console e executar novamente. Veja que agora então ele exibiu o player 1 se movimentou para a direção frente e o player 2 se movimentou para a direção trás, exatamente como nós colocamos. Então veja que apesar de ter a mesma classe, cada objeto ele se comporta de forma diferente. Estas então são as vantagens de se utilizar classes aqui no C# com Unity. Estas então foram as nossas classes aqui no Unity. Espero então que você tenha entendido então como funcionam as classes. Esse foi então só um exemplo básico. Nas próximas aulas vamos começar a entender mais conceitos mais práticos, ver como podemos movimentar de verdade mesmo o nosso player, fazer diversas alterações, comportamentos que podem ser feitos aqui com Unity, C# e diversas funções aí como as classes aí que nós aprendemos. Então, obrigado aí a você que assistiu. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações. Então é isso e até a próxima.